O tema do nosso trabalho é o polimorfismo de fármacos. Bom, o polimorfismo é um tema muito atual que vem sendo abordado em diversos eventos promovidos para a divulgação e discussão sobre esse assunto. Ele é um tema de suma importância para a área farmacêutica, visto que ele apresenta um grande impacto e uma grande influência na produção de medicamentos. Então, diante da importância do tema polimorfismo dos fármacos para a área farmacêutica, este trabalho visa contribuir em uma abordagem dos principais aspectos básicos do fenômeno do polimorfismo e dos exemplos de suas implicações na área farmacêutica. Diferentes formas cristalinas de um mesmo fármaco podem apresentar diferentes propriedades, o que pode influenciar diretamente o processo de fabricação de um medicamento e, consequentemente, afetar diretamente as suas características físico-químicas, dentre outros aspectos importantes a serem considerados para a qualidade, eficácia e segurança de um medicamento. Sendo assim, gente, ele é um grande desafio, né, na indústria farmacêutica. Uma indústria que pretende desenvolver um medicamento de qualidade, esse desconhecimento dessas diferentes formas cristalinas e a influência delas no preparo de um medicamento poderá acarretar, então, em grandes prejuízos para a saúde de uma sociedade, além dos prejuízos ao fabricante, né? Mas o que é esse polimorfismo, então? O polimorfismo, ele vem da língua grega poli, muitos, morfos, formas, que define a habilidade de uma substância a apresentar no estado sólido duas ou mais estruturas cristalinas diferentes. Por consequência, cada polimorfo é uma fase cristalina distinta. A princípio, gente, todos os fármacos eles apresentam a capacidade de se cristalizar em estruturas cristalinas diferentes. Portanto, né, todos os fármacos eles podem apresentar o fenômeno do polimorfismo. Entretanto, em função de barreiras cinéticas e termodinâmicas, isso nem sempre vai ser observado. O polimorfismo ele é um fenômeno associado aos sólidos, e esses sólidos eles podem ser classificados em sólidos cristalinos, onde os átomos ou moléculas apresentam-se estruturados e espacialmente organizados, em sólidos amorfos, onde os átomos ou as moléculas apresentam-se distribuídas aleatoriamente, tal como em um líquido, e os solvatados, que é quando as moléculas de solvente fazem parte do retículo cristalino. Aí os solvatados, cujo solvente de cristalização é água, eles são denominados hidratos. Cabe ressaltar também, gente, que os amorfos eles não podem ser considerados polimorfos, pois eles não são sólidos cristalinos. O polimorfismo ele impacta diretamente no desenvolvimento de fármacos sólidos, uma vez que altera a sua biodisponibilidade, assim como a velocidade de solução e a velocidade de absorção. Essas alterações, né, que a gente tem que levar em consideração, que são fisicoquímicas, propriedades elétricas e óticas, dureza, ponto de fusão, pressão de vapor, solubilidade, densidade, o grau de higroscopicidade, no caso é o grau de que ele consegue receber, né, a umidade do ar, reatividade do estado sólido, estabilidade física, estabilidade química e o comportamento térmico, né, a liberação de energia. Deve ser levadas em consideração. E as propriedades, né, devido às diferentes estruturas cristalinas que podem se criar a partir desse polimorfismo, né, dos fármacos, cada uma tem sua alteração baseada no seu retículo cristalino, no seu cristalino, né, na sua forma criada. Então, ela pode ter, às vezes o fármaco pode ter um cristal distinto, que pode ter, então, um efeito, mas também pode ter a formação de um cristal que não gera o efeito desejado. No caso do polimorfismo com a biodisponibilidade, a influência do polimorfismo nesse caso é considerada importantíssima, por quê? Porque é uma consequência de um fenômeno que acontece na área farmacêutica e ocorre quando existe dependência entre a velocidade de solução em vivo, né, e a velocidade de absorção, levando em consideração, né, que a concentração plasmática e o tempo necessário para obtê-la são os principais parâmetros. E temos também o exemplo, né, questão ao mebendazol,
um fármaco também antihelmíntico, usado no tratamento como vermífugo, né? Ele tem diferentes solubilidades em diferentes amorfos, entendeu? Que são formas distintas, formas A, B, C. E nessas formas, forma C e forma a gente pode perceber uma distinção nas ligações que ocorrem, nas interações intermoleculares que ocorrem nas moléculas. No caso, na estrutura C, nós podemos observar o quê? Que existem ligações de hidrogênio, porém são, em comparação à forma A, são menores. E a forma, então, estável, mais solúvel, resultante vai ser aquela que é fácil ter maior número de ligações de hidrogênio, né, na solubilização. A relação do polimorfismo com a estabilidade química. Como nós podemos ver no slide, temos um gráfico adaptado aqui em que ele relaciona a estabilidade termodinâmica com as formas dos polimorfos. Como que se dá essa relação? A forma 1 é a forma em estado sólido, e quando ela é dissolvida, seja em um solvente ou em água, ela se torna, no caso do solvente, forma 2, no caso da água, solvato. E o que acontece? Quando a forma passa desse estado sólido para esse estado líquido, ela tem uma perda significativa dessa estabilidade termodinâmica. Então, formas de polimorfos em um estado líquido são menos estáveis do que formas em estado sólido. Os compostos, eles tendem a sempre estarem no seu estado mais estável. Além dessa relação de estados com a estabilidade, a gente tem a distribuição de cargas. Um polimorfo ele pode se apresentar de diversas conformações diferentes. E nessas conformações, as cargas podem estar em situações diferentes, podem estar em localidades diferentes ou concentradas em alguma parte da molécula ou outra. E isso vai fazer com que a nuvem eletrônica ela se diferencie entre os polimorfos. Ou seja, vai fazer com que a estabilidade também seja diferente. Formas de maior e de menor energia. Os polimorfos eles podem se apresentar em diferentes arranjos moleculares. E quando se tratando de energia, os arranjos de menor energia são os arranjos mais estáveis termodinamicamente. E as formas de maior energia, as conformações de maior energia, tendem a esse equilíbrio termodinâmico. A estabilidade também pode ser influenciada pela fórmula farmacêutica dos fármacos. Estudos isotérmicos a 50 graus Celsius e 90% de umidade relativa mostraram que a estabilidade de duas fórmulas cristalinas foram afetadas no processo de compactação de pós, sendo constatada também menor estabilidade na forma triclínica nessas condições. Continuando nessa linha de farmácia industrial, é muito importante para o farmacêutico saber estudar e identificar esses polimorfos. E quais são as formas de caracterizar esses polimorfos? Isso vai depender qual a característica que você esteja buscando no polimorfo em questão, né? Por exemplo, a espectrometria 4 é uma técnica que permite identificar o tipo de grupo funcional presente nessa amostra. Então, uma vez que se baseia na radiação eletromagnética na faixa do infravermelho, que ao passar pela amostra consegue mensurar as vibrações moleculares que ocorrem através das energias de ligações químicas. A ressonância magnética nuclear, o RMN, é uma técnica que se baseia na absorção de radiação em uma frequência de rádio do espectro eletromagnético. A partir do spin nuclear, pode-se obter diversas informações a respeito das estruturas químicas, sendo muito utilizada para a caracterização de novos compostos e formação de polimorfismo. A microscopia eletrônica de varredura, ou MEV, serve para identificar o tipo de polimorfismo, uma vez que pode-se definir o tamanho e a forma do cristal. A análise visual do cristal pode ser feita por um microscópio óptico ou eletrônico. Existe também a técnica de calorimetria exploratória diferencial, ou a DSC. O que essa técnica permite? Ela permite mensurar a massa através da variação de temperatura em um espaço controlado. O DSC permite avaliar o fluxo de calor quando uma amostra for aquecida e resfriada. Então você consegue ter essa característica através dessa diferença de temperatura e dessa análise. Também temos como técnica a difração de raio-x. O que a DRX permite encontrar? Ela permite quantificar, identificar
e determinar o estado físico dos cristais, ou identificar o estado cristalino ou amorfo. Então, temos a nossa conclusão. Através desse trabalho, que foi muito importante para a gente, nós conseguimos chegar à conclusão que é de suma importância o domínio de todas as técnicas e conhecimentos na área farmacêutica para se chegar a um produto desejado. E conhecer o fenômeno do polimorfismo e suas propriedades é crucial para entender e sintetizar diversos fármacos, além de ser uma etapa decisiva para determinar a melhor formulação farmacêutica ou resposta terapêutica desejada. Por mais que a ciência sempre esteja avançando nesse sentido, muito ainda precisa ser estudado. Novos princípios ativos podem ser descobertos e patenteados a qualquer momento, uma vez que pode ser obtido um cristal sempre mais estável, mais seletivo ou com melhor biodisponibilidade, que vão oferecer também menores efeitos colaterais. Então, através desses estudos, desse trabalho, foi possível entender o quanto conhecer o efeito do polimorfismo é importante para o curso de farmácia, principalmente voltado para a área de farmácia industrial.